Só dois tipos de pessoas morrem em batalha: tolos e azarados. Trocar golpes com um demônio é tanto uma tolice quanto um azar. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu estou aqui para falar dos Portais da Casa dos Mortos, do Steven Erikson, lançado aqui no Brasil pela Arqueiro, traduzido pela Carol Kiovato. Originalmente ele foi lançado em 2000, lá fora, um ano após Jardins da Lua, que é o primeiro livro, porque esse é o segundo volume do livro Malasanos dos Caídos. E aqui no Brasil ele foi lançado em 2018, que é esse ano que eu estou agora. Não sei que ano que você está assistindo esse vídeo, né? Mas ele foi lançado esse ano. Aliás, tem que se elogiar a tradução, é muito boa. Não é porque eu conheço a tradutora e ela já fez podcast Jardins da Lua com a gente, etc. Mas realmente, essa foi uma tradução que eu costumo ficar tentando pegar os erros de tradução e eu praticamente não achei. Tem uma tradução, eu tenho uma dúvida sobre ela, na verdade, eu não sei se está errada. Mas um dia eu perguntaria para a Carol. Agora, do que se trata a história dos Portais da Casa dos Mortos? É o seguinte... Muita gente fala que esse livro pode ser lido até independentemente dos Jardins da Lua, porque esse livro ele é totalmente deslocado em relação aos Jardins da Lua. Enquanto os Jardins da Lua se passa no continente de Ganabax, contando a história da invasão do Império Malazano, o Portais da Casa dos Mortos ele se passa no continente das Sete Cidades. E nesse continente, que já foi dominado pelo Império Malazano, está ocorrendo uma revolta atualmente, né? Uma rebelião liderada por Shaik, que é conhecida como o Apocalipse de Drishna. Drishna, ela é a deusa do furacão, e Shaik é meio que como se fosse a encarnação, um avatar dessa deusa. Enquanto as pessoas falam que você poderia ler ele separado, porque se trata de outros núcleos, na verdade ele tem uma continuação em partes do primeiro livro, tanto que no final desse livro ele faz grandes revelações sobre a história do primeiro livro. Então eu não recomendo que você leia fora de ordem, eu recomendo que você leia realmente Jardins da Lua e depois Portais da Casa dos Mortos. Então vamos falar mais sobre a história. Basicamente, Portais da Casa dos Mortos, ele tem 4 núcleos de história. Ele tem uma narrativa em terceira pessoa, e essa narrativa ela acompanha sempre um dos personagens de cada núcleo. Então, assim, no início tem um núcleo que são os queimadores de pontes que estão chegando no continente das Sete Cidades com uma missão em mente. Eles querem assassinar a Imperatriz Lassim após os acontecimentos do primeiro livro. O núcleo dos queimadores de pontes, ele é composto por 4 personagens que nós já conhecemos do primeiro livro, do Jardins da Lua, que é o Crocus, a Apsalar, que era conhecida como Piedade anteriormente, o Callan, o assassino, e o violinista, que é um sapador, que ele é uma espécie de engenheiro, sabotador, etc. Esse grupo depois se divide, na verdade, em outros 2 núcleos, que é o Callan como um núcleo sozinho dele, em que ele interage com outros personagens, ele faz um caminho alternativo para tentar chegar até ela assim, e o violinista, o Crocus e a Apsalar se tornam outro núcleo. Em cada um desses núcleos, sempre existe uma visão de um personagem. Então, a gente tem a terceira pessoa direcionada, vai ser a visão do violinista. Apesar dele estar junto com o Crocus e a Apsalar, a gente nunca acompanha a opinião, os pensamentos do Crocus nem da Apsalar, é sempre do violinista. Assim como no Callan, sempre vai ser dele, apesar dele estar sozinho, então isso não importa muito. E outros núcleos importantes da história são o Mappo e o Icarion, que são uma dupla de personagens enigmáticos, que são de raças bem diferentes. O Mappo, ele é um Trell, o Trell, ele, pra você ter uma análise, assim, uma analogia parecida, é como se fosse um orc baixinho, parrudo, bem forte pra caramba. O Icarion, ele é um Jagut, na verdade ele é um meio Jagut, ele é meio humano, meio Jagut, e ele é extremamente alto, forte, capaz em combate, e ele tem muitos segredos a respeito dele que nós vamos descobrindo. O Icarion, ele vaga tentando descobrir respostas, porque ele não tem memórias, ele quer preencher essas lacunas de memória, e ele, no momento, ele começa a procurar essas respostas em locais antigos, principalmente no deserto do Haraku. O deserto do Haraku, ele é bem no meio do continente das Sete Cidades, e o deserto em si é uma parte muito importante de toda a história. O Mappo e o Icarion, eles têm uma história muito interessante, principalmente entre eles. Ambos são muito velhos, muito antigos, e eles têm uma forte amizade, mas o Mappo tem muitos segredos em relação a Icarion, que ele guarda e que vão ser revelados, e que são coisas bem chocantes, na verdade. Um outro núcleo é o núcleo do Duiker. O Duiker, ele é um historiador imperial. Ele é um malazano, ele é um antigo soldado que acabou se tornando um historiador. Ele acompanha as ações do exército, os grandes combates, os grandes eventos do Império Malazano, ele testemunha esses eventos e depois ele escreve relatos em primeira mão do que ocorreu. O Duiker acaba se juntando a um grupo gigantesco de exilados que é liderado pelo punho malazano, que é o Coltane da tribo dos Corvos. O Coltane, ele é um personagem bem proeminente na história do livro, ele é um comandante inflexível de uma tribo que foi conquistada pelos malazanos, pelo Império,
E o Duiker, ele passa a ter uma grande admiração pelo Coltaine e por esse grande evento que é o Coltaine escoltando um grupo gigantesco de refugiados, que são malazanos de origem, que estão sendo perseguidos pela rebelião dentro das 7 cidades, né? A rebelião, ela quer matar os colonizadores, os imperiais, e eles começam a fugir e descobrir que o continente é cada vez mais perigoso, que não existe um local bom para a fuga deles. Essa marcha de refugiados passa a ser conhecida como a Corrente dos Cães. O núcleo final da nossa história, ele é com a Felizin. A Felizin Paran. Você talvez reconheça o sobrenome dela, ela é irmã de um dos personagens principais do primeiro livro, que é o Ganos Paran. Na verdade, o Ganos, ele tem 2 irmãs, que são 2 personagens muito importantes para a história do livro Malazanos Caídos em geral, né? A Felizin é uma das irmãs, é a irmã mais nova, e a irmã mais velha dela é a Tavori. A Tavori, ela se torna conselheira imperial da Imperatriz Lassin, e ela é uma personagem poderosa, inflexível, e a Felicin teme muito ela. E existe um expurgo dos nobres, das grandes famílias nobres malazanas, lá na capital do Império. Nesse expurgo, a Felicin, ela é presa pela própria irmã e enviada para uma colônia penal de mineração de otataral, que é um metal com propriedades anti-magia. A Felicin, ela acaba juntando um outro núcleo de personagens, que é o Eboric, que ele é um sacerdote, um ex-sacerdote do deus Fënor, o deus da guerra, e ele também é um historiador. Também tem um personagem chamado Baldin, que ele é um ladrão, assassino, extremamente violento, mas ele tem muitas coisas secretas por trás dele também. Sem falar em diversos outros personagens que eles encontram ao longo do caminho. Muito bem, todos esses núcleos, eles convergem de diversas maneiras, eles se encontram em alguns pontos da história, e a história se conclui fazendo com que praticamente todas as histórias deles se entrelacem e sejam importantes para a história principal. Então isso que é interessante, no começo eles parecem até apenas núcleos isolados, assim, totalmente separados, mas eles convergem muito bem um sobre o outro. Não dá pra explicar muito a história, porque você tem que pensar que é o seguinte, é um livro de 800 páginas, e Steve Erickson não perde tempo com nada, ele conta muita história, acontece muita coisa. Tinha coisa que eu não acreditava que ele estava contando no mesmo livro. Eu pensava que se fosse qualquer outro autor de fantasia, ele teria escrito mais uns 3 livros só com o conteúdo do Portais da Casa dos Mortos. É uma quantidade imensa de coisas. Vou falar dos personagens um pouco. Eu gosto muito dos personagens do Erickson, eu acho que ele desenvolve muito melhor os personagens no segundo livro em relação ao primeiro. A gente tem uma coisa muito boa sobre o autor, que ele consegue fazer com que a gente entenda as motivações e os sentimentos dos personagens, sem que os personagens exponham assim, claramente o que eles não precisam ficar falando um com o outro, fazer uma discussão de relacionamento pra expor. Só pelas atitudes deles a gente entende como eles se sentem, quais os objetivos deles, esse tipo de coisa. Sem falar que ele tem alguns personagens assim geniais, muito interessantes ou muito engraçados. 2 dos meus personagens prediletos, um é o Mappo, que ele é um personagem que tem uma história muito importante, ele é um personagem extremamente emotivo, porque você pensa assim, nossa, o Mappo é um guerreiro extremamente capaz, que acompanha um outro guerreiro imortal numa viagem encontrando um monte de maluquice e coisas mágicas, mas ele é um cara bem emotivo, e no final ele traz algumas das partes mais fortes pra gente, principalmente uma forte carga emocional. A conclusão da história do Mappo e do Icarion é uma coisa assim muito legal, passa muito sobre o relacionamento dos 2 personagens. O outro personagem que eu adoro é o Scarral Pust. O Scarral, ele é o sumo sacerdote da sombra. Não sei se você se lembra, tem o Trono Sombrio, ele é o deus das sombras, que aparece no primeiro livro. O Scarral Pust, ele é o sumo sacerdote do Trono Sombrio. E ele é um personagem meio maluco, meio engraçado, meio paranoico, só que, como todo maluco, ele acha que todo mundo é maluco, menos ele, e ele traz algumas das melhores interações com outros personagens. Apesar dos outros personagens em geral acharem ele irritante, ele acaba sendo um personagem bem engraçado. Eu acho bem interessante. E que é o tipo de personagem que sabe, tem aquela loucura sábia. Ele sabe muito mais do que os outros em sua maluquice. E no final, né, um ótimo personagem acaba sendo o Duiker. Eu acho que o Duiker acaba sendo um personagem que o Erickson, ele trabalha muito bem com ele porque ele é um historiador. Então o Duiker, ele é um escritor. Ele é aquele personagem meta, assim, em que um escritor talvez se projete nele. Eu não digo que ele é uma Mary Sue, mas para pessoas que gostam de ler e para escritores, eu acho que ele é um personagem muito mais fácil de se identificar. Porque o Duiker, ele fala sobre relatos e sobre como é importante a história e os registros do que está ocorrendo no Império e a importância do que ele está fazendo. Inclusive, o Duiker, ele aparece em fragmentos da história dele no primeiro livro. O Duiker, ele
ele teve vários livros publicados antes da história ocorrer de fato, então todas essas informações são passadas aos poucos no primeiro livro, e depois a gente descobre que ele é um dos personagens principais no Portais da Casa dos Mortos. Eu acho isso muito legal. Defeitos do livro? Eu acho que tem poucos, na verdade. Eu não gosto muito de como o Erikson gosta de começar todo o capítulo descrevendo um local e como é aquele local e etc. Ele tem essa mania, é uma coisa muito de autor de fantasia. Eu não sou muito fã desse tipo de coisa, às vezes eu gosto que vá direto ao ponto, mas ele sempre começa dessa maneira e depois ele vai direto ao ponto, que eu acho super esquisito. Ele também, às vezes ele segura muito do suspense, contando com cenas do tipo, que é um clichê na verdade, né, que é tipo, o personagem está prestes a morrer e aí de repente alguma coisa salva ele no último minuto, um outro personagem chega, alguma coisa assim. Isso acontece bastante. Exceto quando não acontece, e aí você perde o personagem principal, e aí você fica chocado. Então talvez ele utilize isso de maneira intencional, para que ele consiga subverter. Agora, pontos positivos? Muitos. Esse livro talvez seja o meu livro de fantasia predileto, até hoje. Eu li muitos livros, eu pensei muito a respeito disso, eu terminei de ler ele faz um tempo, e eu fiquei ruminando, porque eu acho que às vezes quando você acaba de ler o livro, e você fica muito impressionado com ele, se eu fosse fazer essa resenha imediatamente após terminar de ler o livro, eu acho que eu ia falar, meu Deus, o livro mais importante da história do universo. Não é isso. O livro, ele é muito, muito, muito bom. Depois de eu pensar bastante a respeito dele, depois de eu reler muito o livro, eu praticamente li o livro 2 vezes, porque eu reli muitos trechos do livro. Eu consigo falar com segurança, na minha opinião, esse é o melhor livro de fantasia que eu já li. Eu acho que ele é um livro que passa muita informação em cada pequeno trecho de texto. Ele é um livro super denso, às vezes ele é muito complicado de ler, o avanço é devagar, você tem uma quantidade de informação muito grande em relação ao número de páginas, mas é como se fosse assim... Eu fico pensando às vezes na Ursula Le Guin. A Ursula Le Guin, ela é uma escritora que ela passa muitas informações com poucas frases. O Erikson faz isso também, só que além disso, ele faz uma quantidade imensa de páginas. Então ele faz 800 páginas de história, com uma quantidade muito grande de informação, a cada capítulo, a cada parágrafo. Então é muito carregado de informação. Se você gosta você consegue acumular aquela informação, lembrar dela e aproveitar, você vai gostar bastante do livro. Porque o mundo é muito bem construído, a história funciona maravilhosamente bem. Na verdade, eu tenho que falar novamente do mundo. O mundo é fantástico. Os povos, aquela ideia de que eles andam para os locais e eles encontram cidades ancestrais, e cidades que foram construídas em cima de cidades, que foram construídas em cima de cidades, que foram construídas em cima de impérios antigos. Tipo, tem histórias que remontam a muitos milênios do passado na história do Malazan. Tipo, eles chegam a achar um local que tem 95 mil anos de idade, a cidade que eles encontram. E eles falam de impérios de 300 mil anos atrás, de raças ancestrais que vieram antes dos humanos, raças inteligentes, raças que faziam magia, etc. Outra coisa que eu adoro no livro, eu acho excepcional, que eu tenho que falar, duas coisas. A crueza do livro, eu acho que o livro ele é cru, ele faz isso muito bem, sem ser apelativo, sem puxar pro Dark Fantasy. Ele tem aquele pezinho no Dark Fantasy, mas o livro em si não é Dark Fantasy, ele é fantasia épica, com elementos bem assim expostos, bem crus. A violência, o horror, a guerra. Eu acho que ele trata da guerra de uma forma muito, muito madura. Eu acho excepcional como ela é tratada. Não é uma coisa gloriosa, não é uma coisa incrível de conquista, e não é pro bem maior, nem nada disso. Eles falam assim, eles tratam a guerra como uma coisa necessária e horrível, e abominável. Necessária mais no sentido de inevitável. Não no sentido que nós precisamos fazer essa guerra, mas não tínhamos como evitar essa guerra. É assim que ela é tratada. Na narrativa do livro, além das narrativas violentas, além do combate, das mortes, que eu acho que são muito bem narradas, eu gosto muito do humor do livro. O humor do livro é fantástico, tem muitas piadas, às vezes você até passa batido em alguns momentos muito sérios, algum personagem faz uma brincadeira com outro. Normalmente são os mesmos personagens, que têm um estilo mais engraçado. Uma das minhas prediletas é quando o Duiker e um mago chamado Kulp estão discutindo sobre um barco quebrado, e o Duiker pergunta pro Kulp se ele não consegue resolver aquilo, e o Kulp tá dando de ombros, e o Duiker fala, qual era o seu labirinto mesmo? Que o labirinto é o tipo de poder que um mago tem. E o Kulp fala, meu labirinto é conserto de barcos. É exatamente o que você precisa. Ele tava, lógico, sendo profundamente sarcástico. Isso acontece bastante com muitos personagens. Enfim, é um livro que eu recomendo, obviamente, muito que você leia.
Eu gostaria muito que saísse o resto da história. Nenhum livro de fantasia me fez querer ler tanto as continuações dele, tanto que provavelmente eu vou comprar as continuações em inglês, já começar a ler, mas com certeza eu vou apoiar as continuações em português quando elas saírem, se elas saírem. Espero que elas saiam. Então, esse é um recado para arqueiro. Por favor, lancem o restante dos livros. Espero que eles estejam bem no mercado, mas se tem um livro que merece, uma série de fantasia que merece se dar bem assim com o público, é essa. Na verdade, eu acho bastante impressionante o fato dela não ser tão grande quanto eu acho que ela deveria ser. Porque parece que no início da história do Malazan, ele teve aquele reconhecimento que ele deveria lá na Europa, né? Eu até conto essa história no meu Criadores de Mundo sobre Steven Erikson, mas eu acho que atualmente as pessoas ainda estão passando um pouco batido por esse universo incrível que é o Malazan, e essa história incrível que é o livro Malazan dos Caídos. Isso é só o segundo livro da história, tem mais 8 livros à frente, sem falar nos livros paralelos. Então eu tô ansioso para ler todos eles, para acompanhar, para resenhar. Com certeza eu recomendo e eu quero muito que você também leia esse livro, que eu acho que ele merece ser lido. Essa foi a minha resenha de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. Não esqueça de marcar o sininho embaixo do vídeo se você quiser receber as atualizações do canal também. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.